Olá, sejam todos bem-vindos a mais essa videoaula aqui. E eu já inicio fazendo uma pergunta para vocês. Vocês sabem quais são os 5 pilares que sustentam o compliance de verdade de uma empresa? E sem eles, a sua estrutura simplesmente desmorona. Vem comigo que eu vou apresentar para vocês hoje nessa videoaula exatamente quais são esses principais 5 pilares que você tem que conhecer para começar os primeiros passos da implantação de um programa de integridade dentro da sua empresa. Bora lá, turma, bora lá. Deixa eu colocar aqui só um materialzinho para vocês. Então, vamos lá. 5 pilares, estrutura completa para uma governança corporativa, eficaz e sustentável. Vem comigo que vocês não vão se arrepender jamais de ter assistido mais essa aula. Simplesmente vai te ajudar, principalmente. E por que os 5 pilares de compliance são essenciais para o seu negócio? Primeiro, proteção estratégica. No nosso mundo corporativo, no mundo organizacional, onde as empresas cada dia estão se movimentando, crescendo, inovando, e cada vez mais o segmento está sendo regulado pelo governo, pelos órgãos reguladores, empresas sem uma estrutura sólida de compliance, cada vez mais perde vantagem competitiva. Por quê? As empresas que não têm um compliance sólido enfrentam riscos sem saber o real significado de estar buscando esse risco, mapeando esse risco, para evitar multas pesadas, danos à reputação e até mesmo o encerramento das operações da sua empresa. Os 5 pilares, eles formam uma gestão de risco eficaz, protegendo a sua organização contra violações regulatórias, de conduta, ética e legal também. Qual que é a vantagem competitiva? Empresas com compliance robusto conquistam confiança de investidores, de clientes, de parceiros. Essa credibilidade, ela transforma a sua empresa e traz grandes oportunidades de crescimento do seu negócio de forma sustentável. Mas o que evitar e como evitar esses problemas? Um compliance bem estruturado, ele impulsiona, inclusive, a cultura organizacional da sua empresa, com eficiência clássica. Muito prazer, sou Leandro Jesus, já atuo há mais de 25 anos nesse segmento, tenho as especializações e certificações em GRC e tenho ajudado mais de 3.000 alunos, mais de 500 clientes ao longo dos meus mais de 25 anos de carreira atuando nesse segmento. Se você quiser saber um pouquinho mais, tem esse QR Code aqui, onde tem os nossos projetos, e você pode participar dos nossos projetos, baixar materiais gratuitos, participar de imersões, masterclass, entre outros movimentos. É claro que eu não posso deixar de agradecer aos meus patrocinadores, a própria Core Consultivo, que é uma empresa especializada em implantação da governança, da gestão de risco e do compliance, a Academia do Auditor, onde provém treinamentos como esse, aulas como essa, mentorias, imersões, masterclass, o nosso parceiro especializado, a Perinit GRC, um software de GRC personalizado, específico para o seu segmento, que ajuda empresas, mais de 500 empresas, na implantação e no acompanhamento e no assessoramento do software de GRC. Nós podemos prover exatamente uma navegação para você. Se você quiser saber mais, o link está aqui na descrição de todos os itens aqui e também o ID, uma ferramenta onde você pode fazer cruzamento de dados, massificação de dados, implantação de estratégias de GRC e auditoria. Vamos lá, pessoal, o pilar 1, quando nós pensamos no primeiro pilar aqui, o pilar 1, o que significa esse pilar 1? É a atuação da alta administração. Aqui são ações de compromisso, ética e conformidade, onde a alta administração, a diretoria. Aqui é onde o CEO, o CFO, a diretoria participam ativamente dos treinamentos de compliance,
onde eles comunicam o tom do topo, eles comunicam os valores éticos, eles tomam as decisões visíveis frente aos princípios de integridade em resposta às leis, normas e diretrizes. E por que isso é muito importante? Porque no momento que eles aprovam as políticas, as diretrizes, eles traçam um tom para a liderança da empresa. É a comunicação direta. E por que isso é crucial? Porque define o tom ético de toda a organização, porque garante que recursos serão alocados num programa de integridade, porque cria a prestação de contas, o accountability em todos os níveis, no estratégico, no tático e no operacional da sua empresa. E influencia o tom e a cultura corporativa positivamente ali dentro das empresas. Exatamente nesse momento que você, como liderança, você que define a liderança e o compromisso e o tom da empresa, você precisa acreditar e demonstrar que o compliance é prioridade para você, diretor, para você, CEO, que está assistindo aqui agora, para você, CFO. Quando o CEO, o diretor e o gestor mostram que o compliance importa, a equipe inteira segue o tom. É como um capitão de navio. Se ele não acredita na rota, os marinheiros também não vão seguir em frente. É exatamente isso. E o primeiro pilar da liderança e compromisso é exatamente o tom que o CEO, o CFO, o CEO, a alta administração. Segundo pilar, que nós temos o segundo pilar. Segundo pilar qual que é? Das políticas, diretrizes e dos procedimentos. O que nós temos aqui no segundo pilar das políticas e dos procedimentos? Aqui exatamente o momento onde nós criamos as regras, o caminho, a jornada. Essas regras elas têm que ter uma descrição, uma escrita bem clara, acessível a todos dentro da companhia. É aquele manual de conduta, é aquele código de ética, é aquela política de finanças, é aquela política de compliance. São normas internas, são os processos documentados, é o mapa para não se perder. Sem políticas claras, cada pessoa faz do seu jeito dentro da empresa. Aí vira um caos. E você já sabe disso. Com elas, todos nós sabemos exatamente o que fazer e o que não fazer e o porquê fazer dentro das nossas empresas. Exatamente nesse momento, onde nós temos elementos vitais por meio dessas diretrizes, sempre orientada para o comportamento esperado em todas as situações, com um bom código de conduta claro e abrangente, um procedimento operacional padronizado, que são as POPs, políticas específicas, anticorrupção, privacidade, conflito de interesse. Aqui nós temos também a importância de ter um processo de aprovação e atualização desses documentos de tempos em tempos, pelo menos uma vez ao ano. É isso que se dá uma implementação eficaz. As políticas devem ser o documento vivo dentro da empresa, precisa ser comunicado, compreendido, apresentado, treinado para a integração entre as áreas e operações. E sempre que você criar novas versões, tenta trazer com uma visão infográfica, com guias rápidos, para facilitar o entendimento de todos dentro da organização. Mas, principalmente, a dica essencial aqui, as políticas devem ser escritas em uma linguagem simples, fácil, acessível, para chegar a todos os níveis, estratégico, tático e operacional dentro da organização. Nós temos o terceiro pilar aqui. O terceiro pilar é aquele pilar, para mim, um dos mais importantes. Treinamento e comunicação, onde você começa com onboarding, com treinamentos periódicos, com a capacitação específica e a comunicação dentro da organização. E como que isso se dá? Não basta ter regras, é preciso que todos dentro da empresa entendam essas regras por meio de workshops, palestras, e-mails, vídeos, uma universidade corporativa, tudo isso vale, informativos. A informação tem que chegar e tem que ser absorvida por todos. Você pode ter o melhor código de ética e conduta do mundo, mas se ninguém sabe que ele existe, não funciona. Treinamento é um investimento em conhecimento que a sua empresa necessita e precisa saber e conhecer. Sabe aquela integração on-board inicial? Ali você faz a introdução aos valores,
as políticas, as expectativas, desde o primeiro dia do colaborador na sua empresa. Esse é o aspecto mais importante. Sabe aqueles treinamentos que você faz periodicamente? Ali você está atualizando seus colaboradores com novas regras, principalmente sobre riscos de compliance, regulamentos e boas práticas sempre, capacitação específica, programas customizados para diferentes áreas e níveis da sua empresa para falar do compliance, do programa de integridade e a comunicação contínua, o endomarketing, campanhas, newsletters, lembretes, artigos. Isso mantém o compliance em evidência e vivo dentro da sua empresa. Aqui nós temos a lógica dos treinamentos que são utilizados de forma presencial, e-learning, mentorias, estudo de caso, simulações. A chave para tornar esse conteúdo relevante e prático é aplicar a todos os seus colaboradores. Vamos lá, agora nós temos o pilar 4 da avaliação e do monitoramento dos riscos. Nesse pilar da avaliação e monitoramento dos riscos, é muito importante você ter o programa, você treinar os colaboradores, você definir o tom do topo, mas também você tem que garantir que esse programa de compliance ele vai ser vivo dentro da sua organização. Isso é de extrema valia. Todos já entendem, chegou a ter todos, teve um investimento. Mas agora vamos monitorar e fazer auditorias contínuas. Não é só criar um programa de integridade, de compliance, é verificar auditorias internas, canais de denúncia, análise de riscos, relatórios. É o olho que garante que tudo está funcionando como deveria. Sem monitoramento, você não sabe se tem políticas, se as políticas estão sendo seguidas. Com ele, você identifica o problema antes que vire uma crise. É verificar, é olhar antes que tudo aconteça de ruim na sua empresa. É aquela lupa, é aquele scanner. É o olhar gráfico no final do dia dentro do seu negócio. Bora lá para o quinto pilar, toma nota, investigação e ação corretiva dentro do seu negócio. Investigação e ação corretiva dentro do seu negócio. E ali nós temos o quê? Nós temos o nosso canal de denúncias e investigação nesse contexto. E quando nós falamos de canal de denúncia e investigação, nada mais é do que nós estamos falando de como nós vamos fazer essa ação corretiva e investigar. Se algo der errado, é preciso investigar, corrigir e punir. Sem impunidade, isso mostra que o programa é sério e eficaz. Quando alguém viola as regras e não há consequência, uma política de consequência, a mensagem que passa é: compliance é só para inglês ver. Mas quando há uma investigação, a correção, a ação, todos entendem sério. É investigar, garantir que não tenha uma impunidade e ser um projeto sério dentro da companhia. Mas também nós temos algumas características para esse mecanismo, para reportar violações, para ter um processo estruturado e investigações imparciais. Mas você tem que ter um canal de denúncia interno ou terceirizado. Você tem que ter a investigação no time interno ou terceirizado. Quais são as características essenciais de um canal de denúncia? Manter o anonimato garantido, proteção da identidade do denunciante. Múltiplos meios de acesso, telefone, web, e-mail, presencial. Disponibilidade 24/7. Acesso irrestrito a qualquer momento. Gestão independente, a operação por terceiro ou até mesmo autônoma. Não retaliação. Política clara contra qualquer represália. E o processo de investigação? Toda denúncia deve ser tratada com seriedade e investigada de forma imparcial. O processo inclui triagem inicial, investigação profunda, documentação detalhada, decisão baseada em evidências e acompanhamento das ações corretivas. Aqui nós temos a transparência nesse processo, mantendo a confidencialidade. Isso aumenta a confiança dos colaboradores no sistema. E como esse sistema ele se conecta? Ele se conecta por meio de um suporte da alta administração, políticas, treinamentos, monitoramento
e um canal de denúncia nesse segmento. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter uma integração perfeita entre os 5 pilares. Os 5 pilares não são isolados, eles se complementam, eles estão juntos. Eles formam um sistema robusto que protege a sua empresa de ponta a ponta. Aqui, a liderança sem política é uma promessa. Política sem treinamento, ninguém segue. Treinamento sem monitoramento nunca vai funcionar. Monitoramento sem ação corretiva é inútil. E tudo isso só funciona se vem de cima para baixo, o tom do topo, com a liderança genuína. É um ciclo perfeito, que se complementa por um sistema robusto, e aí você tem um ciclo contínuo. É uma engrenagem girando, e tudo se encaixa ali. Você tem uma engrenagem girando e tudo vai se encaixar. Vou te dar um exemplo real. Uma empresa de manufatura tinha problemas com segurança. Implementou 5 pilares. Liderança comprometida. Liderança comprometida. Essa é a transformação inicial de um programa consistente. Liderança comprometida. É o primeiro pilar. Segundo pilar, política de segurança clara. Terceiro pilar, treinamento mensal. Quarto pilar, auditorias semanais e ação corretiva imediata. Resultado, em 6 meses, acidentes caíram 80%. Compliance deixou de ser um custo. Virou um investimento que gerou valor para essa empresa. Resultado, 80% menos de acidente dentro dessa empresa. Qual que é a moral da história? Resumindo para vocês aqui, liderança, política, treinamento, monitoramento e ação corretiva. Esses são os 5 pilares que você precisa para um compliance de verdade na sua empresa. Não um compliance complicado. Isso não é complicado, é sistemático. E quando você tem esses 5 pilares funcionando como se fosse uma engrenagem, a sua empresa fica protegida contra riscos, multas e crise, de forma sistemática. Mas isso tem que funcionar como se fosse uma engrenagem, para ter resultados alcançados de multas zeradas, redução de 45% de acidentes, aumento de 30% da satisfação dos funcionários, recuperação de contratos perdidos, certificações como a ISO 37301 obtida, e o retorno, para você mitigar e reduzir a ausência de políticas, não ter treinamentos, não ter um processo atualizado, não ter um canal de denúncia, não ter e ter uma liderança distante. E quais são os benefícios no final do dia de ter essa implantação de um programa? Tendo esses 5 pilares: proteção financeira, reputação fortalecida, eficiência operacional, cultura organizacional forte, vantagem competitiva e sustentabilidade no final das contas. Anota um checklist aí para você não esquecer, para você colocar em prática. Primeiro, suporte da alta administração. Segundo pilar, políticas e procedimentos. Terceiro pilar, treinamento e comunicação. Quarto pilar, avaliação de riscos. Quinto pilar, canal de denúncias. Qual que é a dica final? Comece agora essa jornada. Já comece implantando os 5 pilares que eu entreguei para vocês aqui, para vocês terem um programa de compliance robusto, para você já ter os primeiros passos. Nesse ponto, se você quiser a nossa ajuda, agende uma consultoria, o link vai estar aqui na descrição. E se você quiser receber esse material que foi apresentado aqui na tela para vocês, venha fazer uma sessão diagnóstica. O link também está aqui na descrição e nós vamos entregar esse material e um dos nossos consultores vai entregar uma super orientação para vocês de como vocês podem dar esse primeiro passo. Qual pilar você acha mais importante que eu apresentei aqui para a sua empresa? Deixa a sua opinião aqui nos comentários. E se você quer aprofundar cada um desses pilares, continua seguindo o nosso canal para não perder nenhum dos próximos vídeos, onde nós vamos explorar detalhe por detalhe do mundo da integridade, do compliance. Isso demonstra que cada vez mais nós conseguimos chegar
com conteúdos valiosos como esse para garantir que vocês tenham o maior conhecimento. Se você quiser se aprofundar um pouco mais e aprender mais sobre compliance, venha participar da nossa imersão GRC Prático. Lá no GRC Prático, e o link vai estar aqui na descrição, você vai aprender o que é governança, o que é gestão de riscos e o que é compliance de forma prática, passando algumas horas comigo. Isso segue, é claro, a nossa lógica da filosofia do BBF, seguindo a nossa escada de valor aqui, onde nós temos imersões como essa, cursos, mentorias e treinamento. Alguns dos alunos que já participaram de treinamentos como esses aqui e tiraram as suas certificações, aqui nós temos mais alguns exemplos de profissionais que foram treinados e que chegaram aqui, estiveram muito, mas muito satisfeitos com esse ambiente onde nós temos ali ajudado muitos e muitos alunos. Então, fica o convite aqui para que vocês venham participar dos nossos movimentos também e aprender mais sobre governança, riscos e compliance. Aqui alguns dos nossos livros, físico e digitais, os nossos alunos, inclusive, recebem. Então, se você quiser aprender mais, QR Code, aproxima a sua câmera e os links vão estar aqui na descrição. Grande abraço e até a próxima aula.